Olá, você está no Viva Mais Leve. Eu sou Cíntia Pimenta e hoje o papo vai ser de menina, papo de calcinha. Estou aqui com a doutora Cris Pinheiro. Nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica, gente, um assunto super rico em informações para nós mulheres que queremos ter uma vida assim mais saudável. Doutora Cris, tudo Olá, bem? tudo bem? Prazer estar Tudo. aqui com vocês. Ah, um prazer te receber e a gente conversar tanta coisa legal É, assim, né? Bom, gente, é um universo infinito, tá? De assuntos assim. Mas começando por aquele calorão, né? sim, Gente, as mulheres na menopausa. Assim, aham, tem um monte de coisa que acontece com as mulheres. sim. É uma assim, é um período meio difícil assim de se passar, Desafiador, não fala desafiador. nem difícil, É, desafiador, né? desafiador. Me conta um É, pouco, assim, da tua experiência, né, com tratando tanto tempo de mulheres, assim, sobre esse aham, desafio. aham. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma diminuição de hormônios, e isso causa uma flacidez muscular na musculatura do assoalho pélvico, que é o chão da nossa pelve. Assim Uhum. como a gente tem uma flacidez também no nosso corpo, também pode acontecer no assoalho pélvico. E isso pode levar a uma incontinência urinária de esforço, ao espirrar, ao tossir, que é aquela perda de xixi. Quando espirra, quando tosse, quando vai correr, é muito Uhum. comum nessa fase as mulheres terem episódios de incontinência. Elas não tinham, e quando chegam nessa fase, ou acima de 40, que já tem uma diminuição do hormônio, elas começarem a ter essa incompetência muscular, que a musculatura Uhum. deveria ser ativada quando tosse, quando espirra. Nesse momento, muitas vezes tem essa falha. E é justamente quando elas me procuram, a maioria das vezes. Uhum. Além disso, o que ela vem junto, né? Ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação, dor na relação. Então, elas vêm com muitas questões, achando que, eu tenho que conviver com isso. Eu sempre falo que não deve, né? Aham. Que faz, apesar de ser comum, não deve normalizar e Sim. deve buscar ajuda o quanto antes que tem tratamento para fisioterapia pélvica. É, porque essa do escape do xixi é uma coisa que normalizou mesmo entre as Aham, mulheres, né. A sim. gente acaba, assim, achando que tudo bem, que a gente está envelhecendo, então é assim mesmo. Eu mesma já passei por vários episódios, né, sem Eu ser na quero saber, vocês menopausa, querem? gente. Aham. Gente, grávida, assim, assim, é que a gente grávida fala assim: "Eu tô grávida, tá tudo bem", É né, você vai se normal acostumando ao normal, perder. mas quem tá Aham, de fora, gente, meu filho ficou assim: "Mãe, tá morrendo". aham, Menina, eu com o maior barrigão, aí eu super enjoada, enjoei muito, assim, ia muito ao banheiro, tipo, pra vomitar e tudo mais. E sim. aí no meio da Decathlon, gente, no Aham. estacionamento, Ai, meu Deus. comecei a passar mal, passar mal, passar mal, e aí ao mesmo tempo não consegui Meu segurar o Deus. xixi. Aham. E aí aí, né, ficou, né, aquela coisa linda, maravilhosa, que E não depois estava protegida, porque às vezes é comum não, nessa fase você não usar algum estava, estava eu protetor, que também não é é, normal, né, mas sim. acaba que a mulherada normaliza e bota Não, absorvente. eu fiz um xixi, gente, De xixi de xixi de criança, perder tá? mesmo. De ficar Aham, com a roupa toda molhada, eu tive que aham, trocar a roupa inteira. Aí aham. meu filho ficou olhando: "Mãe", eu falei: "Nada, nada, tudo comum num dia de Aham. gestante, meu amor, tudo certo". Apesar de ser comum, não é Não normal, é né. normal, né? É. Quando a mulher está grávida, ela tem uma sobrecarga nessa estrutura. Se é o chão Uhum. da nossa pelve, quando a gente está grávida, 9 meses o útero cresce, o bebê cresce, e isso força a musculatura para baixo. Sim, total. Além disso, a gente ainda ganha um pezinho, né, É. extra ali, que é natural. Então, dependendo disso, ou mesmo que ela não, engorde muito, o fato dela estar grávida já gera uma sobrecarga. Então é comum acontecer esses episódios de Uhum. incontinência, né, Uma bela de uma só que se incontinência não tratar muitas vezes nesse processo, pode ser que persista no no pós-parto. pós-parto, Esse é o é. problema. E elas não cuidam, achando que, faz parte quando eu tiver o neném, vai melhorar e muitas vezes não melhora, Não às vezes, né, melhora. muitas vezes persiste o problema ou Sim. piora. Não, e o É bem piorar é que é. depois você vai ter que fazer um trabalho muito maior para o Aham, retorno, exatamente. entendeu. Aham. Então, assim, é importante, gente, a gente ver logo no início, sabe, tomar consciência e não ter vergonha, não é? Exatamente, Porque qual que é o maior exatamente. preconceito das mulheres, assim, que estão na menopausa, que têm isso, por que não buscam ajuda? Elas têm vergonha Elas de têm dizer? vergonha, elas têm vergonha. É muito comum elas não falarem, elas buscam quando uma amiga começa a tratar E e começa a comenta, melhorar e e aí comenta: comenta. "Agora eu tô rindo com você e não tá saindo xixi". É mais ou menos isso. É. Gente.
Porque elas acabam normalizando. Muitas vezes as mulheres elas usam absorvente para treinar. Sim, É muito comum a mulher na menopausa estar treinando. Hoje em dia a mulherada é mais ativa e tudo sim, mais. total. Aí ela está Mais esporte de correndo, impacto que faz não esporte, tinha. exatamente, corre, então lá fazendo aula de jump. E muitas vezes elas começam a notar perda de xixi nesses momentos. Aí o que elas começam a fazer? Usam absorvente, usam Sim, calça escura, tentando mascarar. é. E esconder, isso não é tratamento. Não, não é. Né? Não deve esperar piorar para Piorar. você tratar. E na época da menopausa, a gente acaba que fica, por conta disso, tem mais candidíase de repetição, acaba tendo mais Muito bom problema que de você falou. infecção Sim, urinária, essas é. coisas Sim, assim. começa a usar absorvente que não é para usar. É, é. Absorvente vai abafar toda a região íntima. Aí, ao longo dos dias, né? Imagina que ela começa a ter perda de urina e um ano persistindo, ela começa a usar o protetor. Aí ela fica mais insegura, começa a aumentar essa proteção. Começa com um absorvente diário e muitas vezes ela evolui para um absorvente maior. Aí isso vai abafando a É. região, né? E bota a calça e vai treinar. Isso tudo pode levar a aumento de infecção e por aí vai. E calça jeans, calça apertada. Calça apertada jamais, nesse calorão do Rio de Janeiro, E na hora de impossível. dormir, então tem que ter um outro cuidado, então, na hora de dormir, né, pode dormir com uma roupa algodão, ideal é Ah, algodão, muito né. bom. Agora aqui são as dicas da É. saúde íntima. O ideal é que a gente durma livre, leve e solta, sem nada, É, sem proteção alguma, para a gente respirar. A região é, íntima deve se respirar, para você não abafar a região, porque ela fica abafada ali o dia inteiro, né? é, A gente de calcinha, bota uma roupa mais justa, um calor do Rio de Janeiro, é. bota uma coisa, transpira. Então, assim, a noite é o único momento nosso que a gente pode ficar mais à vontade. Então, o ideal é que todas as mulheres à noite durmam sem calcinha. E quando, assim, você já cuida de mulheres há muito tempo, né, conta um pouco de uma experiência, assim, não precisa ser um caso específico, mas, Tem assim, muito. de como muda a Aham. autoestima da mulher quando ela chega nesse período da menopausa, e aí ela tem essas questões, e quando ela começa a tratar, quando ela começa a reconhecer e ela tira o preconceito da cabeça Sim, dela, né. aham. Eu tenho uma história bem interessante para falar de uma paciente que me procurou, porque ela tinha uma incontinência urinária de esforço, ela perdia xixi quando espirrava, quando tossia, e ela tinha uma queda da bexiga. Porque a musculatura, ela tem 3 grandes funções. A Uhum. continência urinária e fecal, ela é responsável por controlar o xixi, controlar o cocô. A função sexual também e de sustentação. Ela que é responsável em sustentar os órgãos pélvicos, bexiga, útero, intestino. E no caso dessa paciente, é uma paciente jovem, 40 e poucos anos, Uma ela jovem. era lutadora de Krav Maga. Uau. E você olhava, ela era toda delicada, mas ela lutava muito. E ela mostrou os vídeos dela e tudo mais. E por conta disso, quando ela chegou na fase da menopausa, a bexiga dela cedeu, ela precisou fazer cirurgia. Uau. Só que o médico liberou ela um pouquinho antes, né? Eu acredito, né, que tenha, mas enfim, ela voltou à atividade que é muito Muito intensa. E o que intensa. aconteceu? Cedeu Tá. de novo, a bexiga desceu de novo, ela fez outra Meu cirurgia. Deus. Aí, só que para coincidência, né, não sei, eu falei: "Era para você estar aqui comigo, realmente". O professor dela foi meu aluno da faculdade. Uau. Aí falou: "Você tem que tratar com a minha professora". É. Ela me procurou e tudo mais, então ela veio com essa questão. Só que Uhum. ela vestia roupa preta, ela via, assim, toda tímida, toda assim, tudo. Aí ela começou a me observar nos atendimentos: "Qual é a cor do seu batom?". Não sei o que lá. E eu ficava super assim: "Ó, você tem que vir mais colorida", não sei o que, que ela foi melhorando. Aí no final ela falou pra mim A assim personal é. style. Não, é porque no final ela porque eu Aham. estava vendo como isso mexe com a autoestima. Ela não Mexe. estava pensando em namorar, ela não estava pensando em sair para dançar, nada, porque ela estava com vergonha, ela achou que minha vida, íntima acabou, minha saúde pélvica Uhum. acabou. Aí ela começou a tratar, ela ficou tão animada que ela falou assim: "Agora eu não quero lutar, eu quero namorar, eu quero arrumar um namorado". Aí ela começou a se enfeitar, né, a se Aham. maquiar, botar roupa, eu valorizava: "Ó, você tá linda, que não sei o que você é", só precisava se É. descobrir, Não, né. e também, assim, gente, Muito legal. assim, você já Ela me criar uma marcou muito. intimidade, não com as Não mulheres tem modernas, né, como. tem um monte de mulher É, moderna aí que não tá é, nem aí, mas é. assim, você ter uma intimidade com alguém é uma lance, né, pô, requer um Aham. tempo, requer um monte Sim. de coisa. Aí Aham. você ter que ter intimidade e ainda tá com a pepeca É, pois é. saindo xixi, né, com É, problema, é, nossa, isso pra é. mulher é horrível, né, Não, e eu já porque tive pacientes, mulheres, inclusive até uma paciente da Marinha, que ela só perdia xixi durante o sexo. A perda de xixi dela era durante o sexo. Ela começou a negar o sexo com o marido.
ela tinha perda principalmente durante o sexo e ao dar gargalhada, se eu não me engano. É. Nossa, Só que ela coisas me pro horríveis de se horríveis. fazer, né? Ela começou a evitar o marido e começou a evitar eventos em família, que ela tinha um afilhado bem, assim, Engraçado. engraçado, e ela começou a recusar. Meu Olha que loucura, Deus, ela olha começou a se só. isolar, porque ela tinha vergonha, ela falou: "Ele vai me fazer rir e vou me molhar toda". Caramba, Eu olha falei: só "Não, como. daqui a pouco você vai estar dando gargalhada por aí, livre, leve e solto, sem protetor nenhum". Gente, para você ver como uma coisa tão linda, né, que é você, pô, dar risada, você gargalhar, ter uma Aham, vida sexual ativa com seu esposo, tão bonita, exatamente. sendo limada por causa de É, um problema é. que não é falado, né. Não é Ah, falado, quando a assim como gente a dor também, vou falar. é, né. É a dor. Não, e quando a gente fala de menopausa, fala assim: "Ih, lá vem papo de velho", né. Nossa, a mulher já tá Que acabada. gente, Gente, que nada a velho, pelo amor de ver, Deus. nada a ver. É, Somos super aham. jovens e É. saudáveis, né. Que papo é esse, Que tá papo doida? é esse? E são Aham, fases e aham. fases, né. Toda Ah, mulher vai passar, né, é. a menopausa é uma fase que todas as mulheres vão passar, é diferente do homem, né. Uhum. Só que umas vão passar com mais, desafios, outras com menos, outras vão levar com uma forma mais tranquila. Então, assim, se você sabe que tem, desafios na menopausa, por que que você não se prepara para essa Sim. fase? É, Assim como a gente se prepara na academia, é. treinando e tal, 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 que a gente sabe que a gente vai ficar mais flácida, né, depois dos 40 a mais, não tem jeito, a gente tem que correr atrás, né, é diferente quando a gente tem 20 anos, que a gente, às vezes, nem faz nada, já tá É, corpinho é, ótimo, né. é, Então, verdade. assim, se você se prepara para isso, por que não reeducar essa musculatura para você chegar nessa fase com uma vida sexual melhor, Uhum. sem perder xixi, com uma vida sexual mais saudável, mais prazerosa. Sim. É isso que eu tento fazer no meu consultório. Hum. É. Ai, gente, porque, quando a gente fala sobre o sexo, ele faz parte do casamento, ele é uma porcentagem grande de um Aham. casamento, que Sim, tem que estar sim. alinhado, né. Porque é aquela coisa do: "Ah, não, depois que casa, o pessoal casa achando que vai se dar bem, né. Nossa, Aham. agora eu vou poder fazer sexo pra caramba". Aí depois que casa, para com isso. Aqui Mas, fala gente, que não é tem que todo dia parar, né. não, não. Poxa, não tem que. Mas às vezes a mulher na menopausa, ela tem um ressecamento e muitas vezes ela força a ter relação com o marido. E Hum. nisso que força a ter uma relação com o marido, muitas vezes gera umas fissuras vaginais, levando à A dor, ardência, a levando dor. à dor. Isso pode gerar uma complicação que a gente chama de vaginismo, que é um É, espasmo na musculatura, dificultando a penetração, às vezes fazendo até uma penetração mais mais dolorosa. Aí dolorosa. ela não quer sentir dor, só que mesmo É. assim o que que ela faz? O que que as mulheres fazem de uma maneira geral? É, querem agradar os Querem agradar maridos, os é. maridos, né, aí vão forçando com a musculatura tensa, aí isso Hum. vai gerando outros problemas. Olha, gente, o papo tá muito bom, Viva Mais Leve vai e volta, e a gente vai contar aqui, continuar essa história de, gente, como, né, parar de sentir dor e curtir esse prazer aí com o maridão. Voltamos com o Viva Mais Leve, com o assunto fisioterapia pélvica. Mas afinal, o que é isso, doutora Cris? Pergunta de milhões, não é verdade? É. A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que tem como prevenir e tratar as disfunções relacionadas ao chão da nossa pelve. Aqui é a nossa pelve, gente. Onde a gente pega, quando a gente rebola, remexe o quadril, isso tudo é a pelve. E o chão dela existe uma musculatura, que é chamada assoalho pélvico. E quando tem disfunções nessa estrutura, é a fisioterapia pélvica que trata. Quais são as disfunções mais comuns? Incontinência urinária, que é a perda involuntária de xixi, a dor na relação sexual, ressecamento, fissura vaginal, até mesmo constipação intestinal. Não Uhum. só está relacionado à saúde miccional, também à saúde intestinal e à saúde sexual. Então, tudo relacionado à parte íntima, a fisioterapia pélvica vai estar prevenindo e tratando. Ai, muito bom. E assim, gente, a gente estava falando sobre a menopausa e as mulheres que sentem dor, né, na hora do ato sexual. Aham, E que aham. isso é horrível, né, gente, porque está inibindo aí um monte de coisa, né, a mulher a se relacionar com o Sim. cônjuge e tudo mais. Primeiro, identificou que está com esse problema.
Já busca já ajuda, busca, já sem se busca ajuda. desesperar. É Sim. possível se cuidar, Claro, totalmente, é totalmente. necessário. É super necessário. E o tratamento é uma coisa, o que que tem esse Eu vou tratamento? explicar. Depende. Hã. Depende muito da disfunção, né. Aham. Por exemplo, na incontinência urinária, dependendo do tipo de incontinência urinária, que existem vários tipos, né. Uhum. Tem incontinência urinária de esforço, que é aquela quando você espirra, quando tosse, sai um pouquinho de xixi, ou quando você treina. Tem incontinência urinária de urgência, que é aquela pessoa que não consegue chegar a tempo Segurar. no banheiro, que muitas vezes está relacionado a uma bexiga hiperativa, uma bexiga que não se comporta de forma fisiológica, como ela deveria. Ou Hum. seja, a incontinência de urgência não é só uma incompetência muscular. Muitas vezes está relacionada a uma bexiga que não se comporta de forma fisiológica. Mas isso é Aí causa porque uma incontinência de urgência. mas esse comportamento ele tem a ver com hábitos que a pessoa foi Muito boa desenvolvendo ao pergunta, longo? sim, excesso de bebidas cafeinadas Uau. vão provocar irritação na bexiga, podendo levar a quadros de urgências. Então, mate, Coca-Cola, suco de maracujá, abacaxi, são todas bebidas irritativas para a bexiga. Então, se a pessoa tem uma incontinência urinária de urgência ou uma urgência miccional, tem que sair correndo, é bom evitar essas bebidas, senão você vai sair no desespero, né. Álcool. Álcool vai aumentar a produção de urina, não que ele provoque episódios de incontinência. Mas ele Mas um te dá vontade de paciente que fazer. tem incontinência, É, eu recomendo, né, durante o tratamento, para a gente dar uma uma pausada nisso. pausa. Isso, É. entendeu? Então, assim, depende muito do que a pessoa tem. A pessoa com dor, por exemplo, a dor na relação já é uma outra fisiologia, né. Imagina uma Aham. musculatura tensa, né, imagina o trapézio tenso, você vai mandar fazer exercício para o trapézio? Não. O que que o Não. personal vai fazer? Vai tirar sua dor, vai Sim. para fisioterapia, um exemplo, depois você vai fazer exercício para fortalecimento. A mesma coisa no assoalho pélvico. Se a musculatura está tensa e tem pontos de gatilho, assim como no trapézio, a gente Tipo também tem nós. pontos de dor no canal vaginal, eu tenho que tirar essa dor, deixar a musculatura funcional, para aí sim depois reeducar e fortalecer. Mas o que que é isso? É um Primeira enrijecimento da é musculatura? um espasmo muscular, Que ele contração trava? é uma contração, imagina seu canal aqui, é uma contração involuntária do canal vaginal. Imagina que o canal, quando a gente está excitado, ele deveria expandir, e no Aham. no caso dessa mulher, ela está tensa. Então, Então ele quando tá tem a enrijecido. penetração enrijecido É. assim, porque é flexível, né, Aham. não é igual um osso, mas é um músculo tenso, imagina o trapézio Tenso, tenso, então tá. a musculatura está tensa. Então ela deveria estar com uma funcionalidade assim, e com a musculatura tensa ela está mais estreita, mas não fortalecida, forte, não é isso. É porque está tensa, porque a Uhum. nossa cabeça funciona assim, se você sentir dor, aí vai acontecer isso ou aquilo outro. Aí se a mulher sentiu dor uma única vez, toda vez que ela for deitar com o parceiro, ela vai pensar assim: "E se eu sentir dor?" E nisso que ela pensa nisso, já tem um espasmo muscular dessa musculatura, que é a contração involuntária da Uhum. musculatura. Não é que ela não queira fazer sexo, é que é uma coisa que está lá no subconsciente dela que gera esse espasmo. Então, o que que eu faço com a fisioterapia pélvica? Eu entro com laser de baixa potência no canal vaginal, intracavitário, e consigo tirar essa dor e tirar essa inflamação do canal. Aí, a Caramba. partir daí, eu faço massagem perineal, uso dilatador vaginal. Aí depende muito do quadro de É vaginismo que ela tenha. vaginismo, É, tá, vaginismo. é. Eu já tive pacientes com casos mais graves que não estava nem indo mais para ginecologista por conta de um vaginismo grau 4. Ela deitava em posição ginecológica, ela já se travava, ela já fechava a perna. Porque ela pensava na relação que não foi legal do primeiro namoro, olha isso. Meu Deus, Ela já gente, estava 4 anos sem consultar uma ginecologista. então assim, é muito emocional, né, tudo isso que acontece Muitas vezes também. sim. Mulheres que sofreram abuso sexual. Aham. Mulheres sofreram abuso, mulheres, são adultas quando me procuram, mas que sofreram abuso criança, E muitas acontece adolescente, isso, assim, muitas. eu não sei Acontece. estatisticamente, mas É, assim, é, eu acho é, que de 10 pessoas, sei acontece lá, muito. umas É mais 6 já frequente sofreram abuso. do que a gente pensa, e quando eu atendo a paciente, eu trago um ambiente muito acolhedor Sim. para ela sentir a vontade de falar as coisas, né, para mim, e ter uma troca de fato, ela sentir um atendimento humanizado, senão ela não vai falar. Não, não vai falar. Então, o que eu acho bacana lá nos atendimentos, que elas relatam isso, né, porque não é fácil, né, uma pessoa assim, Não. vai lá cuidar, eu tenho que vir com muito jeitinho
para ela ir falando as coisas dela, porque uma mulher não é só uma pelve, né? Existe a Cíntia por trás da pelve. Quem é ela, né? exatamente. Quais são as dores, quais são as queixas, quais são os desejos dela, Isso. né? E eu trabalho direcionando no que ela quer, né? Então é um tratamento assim bem humanizado e tudo, mas que a paciente se sente à vontade. Tem mulheres que têm, sei lá, mais de 50 anos e que nunca tiveram, na sua relação sexual, nunca chegaram lá, né? Aham. Exatamente, naquele moment, Muitas nem né? sabem que Nem nem sabe que sabe o que é. existe isso, Muitas vezes nem sabe o que né? é, infelizmente. E muitas vezes a mulher não conhece o próprio corpo. Uhum. Isso é triste quando a gente É pensa triste. que a mulher muitas vezes cresce sem ter essa educação. Eu, por exemplo, não tive. Foi na minha pós que eu fui aprendendo e tudo mais. Mas assim, se eu te perguntar, você lembra de ter tido uma aula da vulva, da vagina, onde ficam os Não, grandes lábios, pequenos lábios, nada, clitóris? nada. Clitóris é o principal órgão sexual feminino. Ele está ali Uhum. exclusivamente para dar prazer. E muitas vezes a mulher não conhece o corpo dela. Então, se ela não conhece, não sabe o que dá prazer, como é que ela vai direcionar, né, orientar, É. digamos assim, o parceiro dela, Ai, né? gente, assim, nas mentes mais religiosas, né, o pessoal fala assim: "Ai, não, mas está falando de prazer, prazer, prazer". Gente, olha só, cara, eu li uma É vez que, assim, isso. Deus não faria ele deu esse prazer pra gente Aham, nisso, porque senão a gente não queria ficar grávida. Ninguém porque, cara, aham, assim, aham. de uma história Sim, toda, você engravidar, aham, aquele tempo que você está com a gestação e o claro. pós e tudo que muda no corpo da mulher. Então, assim, o prazer tá ali para você, que faz parte da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos Não, e dessa relacionamentos, do nosso aliança, né? casamento, dessa Sim, sim, aliança e sim. tal. E não tem a ver com promiscuidade, são coisas Não, são coisas diferentes, diferentes. entendeu, gente? É. Poxa. Até porque sexo dentro do casamento é concebível, é algo que Deus, né, é bíblico, E é né? A gente tá, é necessário, né, gente? Isso necessário. traz É, intimidade para um aham, casal, isso exatamente. traz Você um fortalece a hã, relação como casal, né? Só que exatamente. muitas vezes, para chegar no sexo, existe um passo a passo antes, né? É, Existe uma cumplicidade, um companheirismo, né? Uma lealdade. Isso tudo para a mulher é muito importante, é. né? Às vezes o homem ele não tem, passa o dia inteiro sem falar com a esposa e à noite quer ter relação. Ela É, fala, não, pô, não é me assim. perturbou, fez grosseria, jogou a É, toalha lá molhada na cama, é. não lavou uma louça, E que tem a ver ajudando. com não é pequenice, mas tem a ver com É, respeito que a mulher tá pedindo. Você, é, por favor, não faça é, isso no é, ambiente em que eu cuido é, para você, é, meu amor. aham, Então você vai lá e não faz, porque daí no final é, do dia você vai ter uma noite feliz, com certeza, não vai dormir exatamente, de calça jeans, entendeu? exatamente isso. Hã. Conquiste a mulher no dia a É, dia, né? é. Numa mensagem, numa delicadeza, numa gentileza, né? Que os homens aprendam muito a cortejar a mulher, que isso é importante, né? Gente, eu tenho uma familiar que Aham. ela combina com o esposo dela. Esse dia é o Super dia. importante. E aí eles se Aham, cuidam, fazem, né, suas higienes e tudo aham. mais, aí já acorda como? Maridão, É. já Hoje hoje tem! tem, igual como diz o amigo, Aham, carrapato no trem. Ai, gente, muito engraçado, assim, e é necessário ter isso, o aham. casal é necessário, o homem, ele precisa observar mais a mulher em relação a isso, né, não é assim: Verdade, "Ai, a é. mulher é chata, poxa, é Não. cheia de mimimi", não é isso, gente, É, não eu é vou contar isso. um relato que foi bem interessante essa semana que eu recebi de uma paciente. Ela virou para mim e falou assim: doutora Cris, foi uma paciente minha antiga, ela se sentiu dor, estava ressecada, tratei dela, mas a mãe passou mal, ficou doente, enfim, ela meio que parou o tratamento no meio do caminho. E ela voltou agora essa semana falando comigo o seguinte: Cris, estou tendo relação com meu marido, sentindo dor. E eu fui falar para ele, ele falou que tipo, ah, é frescura, não sei o quê, papapá. Aí ela falou, não é. Aí ela falou que virou o rostinho assim, a lágrima descendo. Gente, brincadeira, a mulher não É, vai fingir isso, né? Aí ela não começou vai. meio que fingindo, ah, tô com dor de cabeça, tô com aquilo, porque ela não queria ficar passando por aquilo, né? Sentindo dor, porque ele Lógico, achava que era coisa lógico. da cabeça, assim, ai, frescura, você que não tá querendo. Ele Uhum, falava isso que pra é o ela. mais comum a se dizer, né. É, Então acho que vale muito das mulheres aí que passam por isso em relação à dor,
vale muito de fazer uma autoanálise e Sim. chamar o seu parceiro para trocar uma ideia e falar: "Cara, olha só, está acontecendo isso, tá, tem isso, eu quero isso, mas só que eu tenho Aham. dor e tudo mais, sabe, precisa". Tem que ter a conversa difícil, gente, tem que ter o jogo Tem que aberto, ter, tem que porque ter. senão você vai matando a sua essência feminina Verdade. lá, e no final de tudo, nenhum entende nenhum. O cara vai É achar, verdade. né, o seu cônjuge vai achar que você não quer nada, que É. está Aham. afastando, você fica sem jeito de falar, perde aquela intimidade, no final de tudo os 2 vão lá, pô, poderia só numa conversa resolver, vira cada um É, para um lado e é, vida que segue. E aí nessa aí vai, vida que é, segue, a hora que vê tá cada um é, realmente para um é. lado, né. Aham, aham, E assim, sem conseguir resgatar esse aham, relacionamento, né. aham. Eu E costumo dizer que, começa na falta de diálogo, na falta de verdade, né. diálogo, Eu acho que total, começa total. a piorar, evoluir as coisas quando começa a um dar um gelo no outro, não falar, não expor o que está sentindo, o que precisa, né, e isso vai refletir na calma, é fato, É, a né. comunicação violenta também, né, Aham. a mulher de falar e o Não, a ca mulher não não fala, o fala. homem fica com raiva que ela negou sexo, Isso. aí vão se afastando, ele faz grosseria com ela, não é gentil nem nada, aí depois quer ter relação, aí muitas vezes a mulher fala: "Não, Não, chega, chega, não lógico, dá mais, então né, não vou passar mais por por isso, né". isso. Então, maridos e mulheres, vamos ter uma vida mais feliz, vamos deixar, né, assim, a sua casa mais alegre, Aham. A entendeu? chama Acordar acesa. animado, a chama Aham. acesa, a pele mais bonita, vamos Verdade. começar a dialogar aí que vai dar certo. Então, ó, continua com a gente que o Viva Mais Leve vai, mas já volta. Voltamos com o Viva Mais Leve. E olha, a gente falou muito sobre dor, sobre os problemas, né, da questão pélvica feminina. E agora a gente vai pedir dicas à doutora Cristiane sobre como tratar, né? E aí, Cris, o que que a gente faz? Pô, tô lá e tô com um problema, preciso tratar. Faço como? É peso, gente? Que bom. Não, primeiro a gente tem que tirar o mito aí, né, que a fisioterapia pélvica não é a mesma coisa que o pompoarismo, né. Vamos colocar que a fisioterapia pélvica é uma especialidade que vai prevenir e tratar essa região. Então o primeiro passo é passar por uma avaliação, né, através da avaliação, anamnese, onde eu vou coletar a história clínica da paciente, as queixas da paciente, os sintomas, há quanto tempo ela tem. Aí sim, dali a gente vai para a sala de atendimento, onde eu faço o exame físico e funcional dos músculos íntimos, eu preciso avaliar a musculatura íntima. Não tem como te avaliar olhando o teu grau de força muscular é 1, não tem como, Mas você faz essa né. Eu avaliação faço como? fazendo um toque vaginal, tá, a Ah, mulher ver na se a posição musculatura mole, exatamente, não é flácida, mole não, gente, desculpa, não é é só flácida. isso, não é Hã, só isso. A hã. gente vê se tem pontos de dor, limiar de Hum. fadiga, coordenação, grau de força muscular, são vários parâmetros que vai definir o melhor tratamento para você. Uma Uhum. paciente com dor, por exemplo, eu jamais vou mandar fortalecer, não tem É, não tem sentido, sentido. né. E tudo que a gente faz no consultório, a gente complementa com exercícios, muitas vezes, com orientações para casa, que nem sempre é exercício. As pessoas pensam muito e acham que é só fortalecer. Não, Sim, o sim. músculo pode estar tenso, não pode? Ele não pode estar com pontos de dor? Não pode? Pode. Ele pode estar com hiperativo? Também pode. Quando veio a história, né, quando deu o boom do pompoarismo, veio muita mulher no meu consultório com a musculatura hiperativa. O que isso quer dizer? Imagina um estado de tensão o tempo inteiro no bíceps. Quando você quer fortalecer o bíceps, o que a gente faz, né? Vamos imaginar aqui um exercício, né? Tensionando, Contrai e relaxa. Esse isso. momento de repouso é tão importante quanto o momento de contração, para gerar força. Só que as mulheres, nessa febre de querer fazer tudo sozinha, muitas vezes elas fazem exercícios errados, né? Porque 50% das mulheres não sabem fazer os exercícios pélvicos corretamente, as pessoas Uhum. acham que sabem fazer, e muitas vezes elas acham que a quantidade de exercício vai fazer ela melhorar, e na verdade não é isso. Para gerar força, existe uma coisa chamada qualidade de contração, para fazer exercício com potência. E a gente só consegue fazer e traçar o melhor tratamento para você te avaliando. Não tem Sim. como eu falar de uma conduta sem eu te avaliar, sem ter feito o exame físico, funcional da musculatura. Eu vejo até a postura.
Então, não é como as pessoas pensam, vai ali, vai fazer exercício. Não, vai ficando pisca-pisca aí. Não, pisca-pisca não vai resolver nada. É Aham, verdade. Assim como o aham. paciente com dor não vai fazer nunca exercício nesse primeiro momento. Primeira coisa, tem que tirar a dor. E não é exercício que vai melhorar. A gente tem que liberar a dor, tirar essa inflamação através da fisioterapia pélvica. Eu uso muito laser de baixa potência, uso dilatador vaginal, que não são nada que as pessoas conhecem. São ferramentas próprias, abordagens próprias da fisioterapia pélvica para ajudar essa paciente a melhorar. Então, a gente tem que pensar que nem sempre vai fortalecer. Muitas vezes a gente vai reeducar essa musculatura. Reeducar, muitas vezes, a Reeducar, paciente. sim. Reeducar a paciente, reeducar a bexiga. Entende? Uma paciente que tem uma incontinência urinária de urgência, uma incontinência urinária mista, que tem uma bexiga hiperativa, se eu fizer um trabalho só muscular, ela não vai melhorar. Por quê? Ela precisa reeducar a bexiga dela. E para reeducar a bexiga da paciente, eu tenho que reeducar a paciente. Sim, a E mente muitas dela, né? vezes não é fácil uma mulher que consome 10 xícaras de café falar que isso está piorando a urgência dela. Na verdade, é Entende? mais difícil reeducar a mente Reeducar, do exatamente. que Então eu a faço um parte trabalho física. exatamente, perfeito. Então muitas vezes, quando a paciente vem de orientações que ela pegou na internet, naquela saga de melhorar, às vezes é pior para É mim, pior, claro. porque eu demoro eu preciso reeducar ela, virar aquela chave que ela aprendeu errado, para eu explicar para ela o que ela deve fazer a partir de agora. Então fala assim, ó, o que passou, passou. É. Pensa que aqui é um tratamento, isso aqui não é pompoarismo. Entende? Muitas vezes a gente vai fortalecer sim, né? Pensa que o pompoarismo é uma técnica de contração e relaxamento da musculatura íntima, tá? Foi criada lá no sul da Índia com a única finalidade, melhorar o sexo dentro de casa. Então era dar prazer pro marido. Isso era passado de geração para geração, isso ganhou uma visibilidade muito grande e tudo mais, veio o pompoarismo. Aí isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. O ginecologista descobriu que as mulheres que faziam exercícios melhoravam da incontinência, algum tipo de incontinência. Aí foi vindo pesquisa, pesquisa e mais pesquisa, viu o que funcionava, o que não funcionava, nasceu a fisioterapia pélvica. Então, dentro da abordagem da fisioterapia pélvica, a gente também tem exercícios pélvicos, né, que as pessoas conhecem como contrair e relaxar. Mas que não é só isso, tem uma variedade de exercícios, né, que é não só a contração rápida, depende da nossa finalidade, mas existe um porquê. E baseado na avaliação da paciente, a gente vai direcionar o melhor tratamento para ela. Então, os exercícios pélvicos que a gente orienta para fazer em casa é baseado na avaliação dela, não é igual para todo mundo. Sim. Entende? É personalizado. É personalizado. E quando a mulher está com dor, nunca, hipótese alguma, deve passar exercício. Não vai melhorar ela, vai piorar. Tem que tratar a dor dela. Tem que tratar a dor dela. Que muitas vezes é emocional. Começa no emocional, aí às ela vezes é acaba físico e começa emocional, às vezes é emocional e vem pro físico. que vem. Agora, Agora, depende muito da história. assim, a gente fala muito sobre incontinência urinária, mas a parte da proctologia é muito séria. Muito, Muito muito, séria. É muito. mais séria do que a Sim. urinária, né? Vamos falar um pouquinho da Preta Gil? Porque eu falei isso verdade. Eu falei Foi isso no um Instagram. caso... Ela falando sobre a função intestinal, né? Porque as pessoas acham que constipação intestinal é você não ir ao banheiro todo dia fazer cocô, mas na verdade não é isso. Constipação intestinal é quando você fica mais de 3 dias sem evacuar. Com frequência, né? Que você foi fazer uma viagem e não fez. Não, é sempre. Sempre. E você só vai ao banheiro com laxante. Isso é péssimo. Você acaba com a mucosa intestinal. Isso lá no futuro pode gerar alguma complicação no intestino, um câncer, né? No caso da Preta Gil foi isso. Ela teve uma constipação intestinal, ficava mais de 10 dias sem evacuar. Gente. E achava que, é isso. Que estava se alimentando mal, outra que era coisa, o hábito exatamente. da vida. E as fezes dela, gente, a gente deve prestar atenção nas nossas fezes e na nossa urina. Quando for fazer xixi, olha a coloração de urina, vê se não teve ardência fazer xixi, se não tá com odor. Isso é sinal de uma infecção, de que algo não vai bem. A mesma coisa no intestino. Você deve, toda vez que eu atendo o paciente, eu falo, fez o cocô bonito? Tirou 10? Isso pro meu filho. Ai, que cocô lindo. Aí eu nunca olho. A gente tem que parar de achar que uma coisa assim, não, tem que olhar. Tem que gente, olhar, tem que olhar. É o nosso corpo. É o nosso corpo, O nosso exatamente. corpo dá sinais o tempo inteiro. Então, a gente não pode negligenciar. A gente tem que prestar atenção. O aspecto das fezes da Preta Gil, ela estava saindo achatada. Por quê? Ela teve um tumor no reto. Então, quando passava o cocô, as fezes ali no reto, ele passava espremido, vamos botar assim. Aí ela tinha um cocô achatado, ela falava que olhava, achava aquilo esquisito, mas não, olha o sinal. Só.
Entende? Se Então, desde o assim, início é muito bom, gente. O autoconhecimento não é só intelectual, não, e exatamente. emocional, é o autoconhecimento físico. A Físico, gente conhecer o nosso corpo, saber como exatamente. ele funciona, para a Aham, gente poder tratar, né? E claro, até claro. voltando até a história da questão do cônjuge, da questão do sexo, né, com o seu cônjuge e tudo mais, tem a ver com isso. Se você não se conhece, como é que você vai poder dizer para o teu parceiro o que você gosta? Se você não Exatamente. conhece a É. sua amiga, né, Aham, amor? aham. Como é que tu vai dizer para ele, olha, isso é Eu gosto bom, isso assim, gosta gosto assim. assim, gosta, Aham. né? Porque você não é lá ficar lá parada, Não, entregue, tipo assim, estou cumprindo o meu papel feminina. aham. Não, peraí, Não deve, né? né, não Por deve. O sexo favor, deve ser né? prazeroso para ambas as partes, né, não só para o homem, para a mulher também, né. E Para o quando casal, né. Total, total. E assim, em relação ao sexo, quanto que você acha que um casal, assim, Pergunta polêmica, semanal hein, gente. Ai, ai, ai. Polêmica, semanal, polêmica, semanal, como é semanal. que é essa saúde sexual aí, As gente? pesquisas mostram que é de 3 a 4 vezes na semana. Eu Uau! acho que é assim, gente, né, meu Deus. Olha, aí, casados, Deixo vocês aí casadas. avaliarem a vida sexual de vocês, né, gente. Vamos pensar. Eu acho que, assim, tem que manter a chama. Se for ali uma vez na semana, pelo menos, né, gente, 2 vezes a semana, né, É, para manter a conexão, né, já é saudável. Sem sim, dor, né, que com sem dó, sem prazer dó. pro homem, com prazer pra mulher, né, pra ficar um casamento mais leve, né, que a gente sabe Total. que o casamento não é fácil, né, e Não. acaba que quando a gente tem essa conexão, Casamento a é gente um se caos, aproxima. né, é um caos de 2 pessoas tentando o Com tempo culturas todo não, diferentes, quem tenta não consegue. educações diferentes. Exatamente. É um Aham, caos com 2 pessoas dispostas aham, a organizar em conjunto os seus sim. caos, né. É, É isso, mas é lindo, na verdade, é lindo. A gente é, está falando isso, é um caos, mas não porque é ruim, é porque é lindo. E você sim, se colocar à disposição do outro sim, para os 2 juntos se descobrirem, exatamente, gente, é. é tão Não legal ser isso. egoísta, Não né, é, não tipo: "Não, pode eu ser tenho que ter egoísta, né. prazer e ela que se lasque". É, Não pois deve é, ser isso, não. nunca, Não, né. e muitas vezes o cara quer dar o prazer, mas não é por a outra ter o prazer, é o prazer porque ele fica: "Pô, mas ela não pá, aí É, ela não é, chegou lá, não é. gozou". Mas às vezes não chegou porque ela tá com dor e ela não É, fala. exatamente, Tá mas igual a minha paciente, a lagriminha correndo, ela deitada. pô. Poxa vida. Não, aí o cara acha, tipo assim, ele não tá preocupado se ela se satisfez Sim, nela, você tá sim. preocupado que ele não teve a A postura a performance performance masculina melhor, mais dele. bonita. E Aham. tipo, e na verdade não gente, assim, Isso é muito, é, superficial, né, sim, isso o casamento superficial, é muito além superficial. disso, né, pelo amor de É Deus. porque, assim, falando fora casamento, né, Sim. como as pessoas hoje veem É, sexo, veem de uma é, maneira performática, é. pornográfica, porque estão Exatamente. acostumadas a assistir pornografia e acha Aham. que é isso, né. É. Então, assim, cara, tem que ter muito, por isso que não deve, viu, gente, por isso que vocês não devem ficar assistindo pornografia, tá bom? E nem ficar viciados nisso, nem Aham. assistindo e nem abrir Não, e brecha outra para isso, coisa porque isso vai atrapalhar o funcionamento exatamente. do seu casamento. Perfeito. E muitas vezes Real. ele vai comparar a menina lá na performance, né, que ela É, planta bananeira, vai, é. dá cambalhota e vai, com a esposa. Na verdade, a realidade não é essa, né, Não. ela pode incrementar, sempre tem coisas para melhorar, mas, né, ali é uma coisa trabalho, né, é Não, diferente, e assim, é né. uma É, coisa fora do é, contexto do que a é. gente está falando, né, Fora então que ele também vai perdendo também a parte do tesão em si mesmo pela esposa, né. As pessoas já saiu pesquisa que os homens viciados em pornografia, eles vão perdendo a vontade na esposa, vão, entendeu. claro, com Eles imagina, ele tá certeza. ali se satisfazendo, o cérebro dele É, tá tá acostumando com acostumando. aquela É, dopamina que ele uma não tá gerando, ele não, é de assistir, é uma entendeu. dopamina barata É, que vai é. fazer ele se afundar cada vez mais. Vamos ter a dopamina real, né, gente. Real, O toque é real. importante, a pele é o nosso Isso. maior órgão, erógeno, É, né. A a pele, o pele. toque, o beijo, o Isso. carinho, né, tem tanta coisa para explorar. Não, e também, assim, se a sua mulher tá, assim, desculpa, assim, se ela tá mal, não tá bem A cuidada, não sei culpa o é quê, sua. meu amor, você é muito responsável por Aham, isso, tá? Muito mesmo. aham. Então, assim, É verdade. né, faz a tua parte Faz a que sua não, autoanálise, e né, seja amigo conversa. da sua esposa, seja parceira da tua esposa, É, seja parceira
do seu esposo É. e se ame, né, Aham. doutora? Pra gente poder... Exatamente. A gente não, vocês! Vocês como casal. Vocês como casal. Terem Aham. uma vida mais assim... Melhor, mais leve, mais mais feliz. leve, mais feliz. Mais saudável, mais prazerosa, isso aí. Ó, então, enquanto vocês estão pensando aí no que a gente tá falando, continua pensando que a gente já volta. Voltamos com o Viva Mais Leve aqui com a doutora Cris. A gente vai falar sobre a maternidade, mas na verdade gestação, né? Uhum. Como tratar das mamãezinhas aí que vão começar, né, a desenvolver seus o corpo bebês. Tá se preparando, isso, né, corpo para se gerar. preparando. Como assim, ó, estou grávida. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Uhum. Procura a doutora Cris e depois. Já posso começar? Já não posso começar? É muito legal falar da fisioterapia pélvica na gestação. Até eu lembro a história quando eu comecei, né? Eu fui da Marinha, não sei se muita gente, acho que muita gente não sabe. E eu comecei a cuidar na fase da Marinha, aquela mulherada que é temporária da Marinha, começa a engravidar todas ao mesmo tempo. E eu, nessa época, não trabalhava com grávida. Mas eu pensei assim, caramba, eu vou cuidar dessas meninas aí, né, pra gente ver. Eu ainda brincava, ó, lá fora vai pagar a consulta, hein, vamos cuidar disso aí. E eu comecei a cuidar das meninas ali, que foi uma atrás do outra, assim, com resultados maravilhosos. E eu falei assim, caramba, por que eu não atendi, não cuidei antes dessas pacientes? Então, a fisioterapia pélvica na gestação é extremamente importante para evitar complicações como episiotomia, que é aquele corte no canal vaginal que acontece para o neném passar. Quando não tem essa musculatura preparada, pode ficar muito mais propício para ter episiotomia. Ou laceração, quando rasga, né? Ou até mesmo incontinência urinária, disfunção pélvica, dor. E muitas mulheres não conhecem que essa especialidade pode ajudá-las, né, nesse período tão, assim, desafiador também, não, né? Gente, é muito desafiador. Porque muda do nada, daqui a pouco você tá com a mama maior, com não sei o quê. A gente viu que a gravidez em si, o crescimento do útero, o crescimento do bebê, gera uma sobrecarga nessa estrutura, né, do assoalho pélvico. E isso pode levar a essas perdas de xixi, que muita gente acha que é normal. É normal. Apesar de ser comum, não é normal, que é a incontinência urinária. Além disso, o corpo vai se preparando para esse nascimento, né? Então, muitas vezes ela vai sentindo dor no púbis, muitas vezes o intestino dela vai ficar mais preso, né? E às vezes ela não tem nada, passa uma gravidez tranquila, mas ela quer ter um parto normal, mais humanizado possível. Então, é com a fisioterapia pélvica, gente, sem dúvida. A partir da 16ª semana de gestação, você já vem comigo. Gente, e essa coisa do parto humanizado, eu queria ter o parto humanizado com meu filho, ele tem hoje 15 anos, aí eu procurei um médico que ele eu não tinha esse conhecimento nenhum, zero desse conhecimento. Sim. O lance é que eu tinha uma amiga que estava com doula, tendo filho em casa, e aí ela me deu essa ideia, isso que ela mora no interior de São Paulo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, comecei a pensar, será que vou ou não vou? Comentei com a família do pai da criança, né? Com o pai, falou que tá maluca. Quer ter alguém em casa? E aconteceu alguma coisa com você até a gente chegar, né, no trânsito do Rio de Janeiro. Aí, no final de tudo, eu fui ter um filho com um médico da família, expliquei tudo pra ele. Falei, doutor, será que podia tirar um pouco da luz, tirar o ar-condicionado, aquela coisa, já que eu não ia ter na água, né? Que ou eu comprava o carro ou tinha filho. No final, ele falou assim, ok, Cíntia, você quer que eu acenda o incenso também? Olha, eu falei... Que é a fase da lua. É porque não seria uma ideia. Mas aí, tipo, assim, eu ri, né? Daquele jeito meio... que engraçado. E aí, acabou que no final de tudo, na hora de ter o bebê, ele não fez nada do que eu falei, mas ele deixou o bebê ficar um pouquinho comigo. Mas eu passei por todas essas questões. A criança voltou para mim depois de 4 horas. Eu fiquei amarrada lá, presa, porque eu tive parto normal e tive esse corte. Caramba. Teve dificuldade para amamentar também? Tive uma dificuldade de amamentar, amamentei só 3 meses, tive mastite. Teve fissura também? Fissura. Ai, que perrengue. Meu Deus. Tudo isso eu cuido, hein, gente? É perrengue, porque faltou, sabe o quê? Uma pessoa, uma profissional para me orientar, porque eu tinha os livros. Mas, gente, livro, na hora do desespero, tu quer aquele livro, você sabe que tu joga pra cima aquilo ali, entendeu?
Não, uma informação, uma É. orientação, um acompanhamento, né, que muitas mulheres não têm ideia, né. Eu tenho um caso de uma paciente bem interessante, que eu acompanhei ela preparando ela para o parto, né, ela queria fazer um parto mais humanizado, sem comer óbvio, né, a gente não tem como afirmar que não vai ter, mas a gente diminui muito os riscos de laceração e episiotomia fazendo um trabalho prévio com a fisioterapia pélvica, Uhum. né. E ela me procurou por isso, ela tinha tido o primeiro parto, ela teve episiotomia e ela falou: "Não, desse aqui eu não quero, eu já sei que a fisioterapia pélvica vai me ajudar, então quero te contratar para você me ajudar". Eu cuidei dela, fui acompanhando ela desde a 24ª semana, se eu não me engano. Fui acompanhando ela tudo direitinho, só que aconteceu, ela viaja muito e acabou antecipando esse parto. E quando ela ganhou a filhinha dela, ela teve muita dificuldade para amamentar, então ela começou a ter fissura na mama, Na né. mama. E ela me ligou: "Cris, você consegue vir na maternidade? Eu tô indo aí te socorrer". Então, por conta disso, a criança não pegava peso, né, ela estava muito pequenininha na UTI. Não, é É desesperador desesperador. para a Essa mãe, situação é exatamente. E horrível. quando eu fui lá cuidar dela, tinham outras mães na É. mesmíssima situação. E quando eu chegava, eu falava: "Ah, você que é fisioterapeuta pélvica, que tipo, que ajudou a fulana e tal, tal, você consegue me ajudar?". Porque imagina você querendo amamentar, que é um momento super importante Poxa. na Não, e mãe mulher, de primeira mãe de viagem, primeira viagem, a aham, aquela e o bico criança saindo sangue ali, não, que não pegava aquele peito. E e aí dá eu um e aí eu desespero, e né. dormia. Aham, E aí eu ficava com dó de tirar a roupa e deixava ele aham. aquecido, aí a enfermeira chegava: "Ai, moço, não tô conseguindo". "Ah, também, mãe? Olha aí, tá É, cheio de roupa, a a criança mulher já se ai, aham. gente", e eu fiquei assim: "Ai, meu Deus, essa A mulher vai mulher me dar uma nasce uma bronca". mãe não, É, já nasce uma culpa, uma né. culpa. Gente, nasce a criança, nasce É, 300.000 culpas junto. Você fala: "Mas não dá pra voltar a é, criança pra é, barriga", que acho que é, eu estava mais é. tranquila. E às vezes uma falta de orientação, ela não busca o Total, tratamento total. correto, né. Essa paciente que eu cuidei na maternidade, eu fiz simplesmente 2 atendimentos. Em 2 atendimentos, passaram-se 2, 3 semanas, ela conseguiu amamentar bem Uhum. a criança pegou peso e saiu da Isso UTI, é do teve TI. alta. Olha o que tem por trás da Tem fisioterapia pélvica, né, e muita as pessoas não coisa. sabem, né. Não Ela e sabem a vizinha amiga, que que também estava estava com lá a mesma também. situação. Elas me agradeceram muito, ficaram muito gratas, porque não sabiam que existia, né. A minha paciente sabia que eu cuidava dela, mas a outra não Aham. sabia, Não, muito entendeu. importante, porque é um momento, assim, a gente está muito fragilizada nesse Muita, período, você está com o seu corpo todo alterado, você está com uma criança que agora você é responsável, muitas vezes não tem a rede de apoio, é o verdade. cônjuge está fora de casa porque está É, é, trabalhando, essa questão da consciência da ajuda, não é ajuda, é é. assim, cara, Não é mole não, é gente. É. puxado. Os homens podiam experimentar É uma coisa puxado, é parecida, puxado. Eu uma fiquei gravidez. lá, eu comecei a entrar em pânico, que eu Aham, chorava, desesperada, assim, do segundo filho, tá? Olha que passou aham, o primeiro já aham, tive o problema mesmo, tive que dar a fórmula para aham. ele. Aí depois, o Hã. segundo, eu falei: "Não vou aceitar". Aí eu fui e tentava, aí respirava Aham. fundo, aí suava, Ai, aí meu Deus. machucando e, Aham. cara, e tudo com sangue, tá? Sim. Olha, eu falei: Não é mole não. "Vai, tu vai mamar sim, É, garota". é. Eu achava que era algo na minha cabeça, quando eu não trabalhava com gestante, tenho uma filha de 12 anos, eu achava que era impossível você não amamentar, assim, É, né. Só pois que é. eu vivia minha gravidez junto com o mestrado na faculdade de Hum. medicina. Então, assim, era muito puxado. É. Eu passei para Marinha, 1 ano depois eu estava grávida, já no mestrado, uma confusão. Eu falei: "Ai, meu Deus, não sei o que". A gravidez eu segui, obviamente, mas eu tenho que abandonar alguma coisa, eu vou sair desse mestrado. Mas foi uma luta para passar, né. É. Então, assim, eu foi tanto estresse, que antecipou a Bela nasceu em 7 de setembro. Olha, É, 7 de 7 de setembro. setembro, exatamente. E eu defendi minha dissertação de mestrado dia 5 de setembro. Eu lembro que eu estava, assim, em pé, meu professor falou assim: "Você não quer sentar para você?" Eu falei: "Não, eu cheguei em pé até aqui, eu vou em pé". Aí eu fui, tive a Brava, gente. aí tive a Bela e tudo mais, mas eu tive uma dificuldade tremenda para amamentar. Nessa época não falava muito, apesar de eu ser Uhum. fisioterapeuta pélvica. Gente, fisioterapia pélvica é uma área muito recente, Muito tá? recente. Então, assim, naquela época eu não sabia de todos os benefícios que a fisioterapia pélvica poderia, ajudar,
né? E eu tive muita dificuldade para amamentar a minha filha, com dor e tudo mais. Então, assim, já vem muito sentimento de culpa para a Sim, mulher, né? É tudo, se não amamenta é por causa da prótese, se não sei o quê. É um monte de gente. gente dando palpite, É. falando da tua vida, Não, e as e mulheres sem são agressivas, né? é. E aí, muitas vezes você nem pede a opinião da pessoa, a É, pessoa vem falando alguma coisa, aí você se sente mal, isso reflete na mulher, a mulher começa a ter mais estresse, é. aí que o leite realmente não desce, Não não desce. consegue amamentar. Você acha que as profissionais são É. agressivas, assim, nas falas? Deveriam ser Não, não mais tô nem falando de profissional não, tô falando de gente, das pessoas, vizinha, mulheres em geral, mulheres né? em geral. Tá amamentando, mas tá com dificuldade porque prótese, que não sei o quê. Você imagina, você já sentindo culpada, né? Tá lá, não tá conseguindo amamentar e de repente ouvir uma coisa que você fez por estética no É. passado. Gente, desnecessário, porque não vai mudar absolutamente nada esse comentário. E a Não vai me pessoa assim, ó, ajudar. "Ih, você não tá ih, parou de Não. amamentar? Ih, É. você tá fazendo isso?" Não, eu Aí você vai falava perguntar pra pessoa: "Mas você tem aham. filho?" "Ah, não." Não, exatamente. E filho não, meu filho jamais vou fazer fazendo birra, Quem não. não tem filho não Quem pode não tem falar. filho não pode Não falar, pode gente. falar. Viva a experiência, é maravilhoso, é lindo, mas tem os seus desafios, né? Então é bom a gente saber o que tem para melhorar, né? Pra gente passar por esse momento de uma forma mais tranquila também, mais saudável, né? Uhum. Com orientação, com Sim. acolhimento, isso faz muita diferença. Então é isso, né, gente? Mulherada, vocês que estão mais uma vez que estão Aham. passando, precisando dessa profissional, busquem ajuda, não fiquem com vergonha das suas partes Jamais. íntimas, da sua É. pepeca amiga, não fica com vergonha do seu cônjuge de falar para ele o que você sente, não fica com Aham. vergonha de buscar ajuda, de assim, você que é uma mãe de primeira viagem, a segunda, a terceira, não importa, o Verdade. desafio é sempre o mesmo, ou É, maior, não sei, mas sempre é. há um desafio. Então, assim, vai, procura ajuda, não tenha medo de Uhum. perguntar, assim, não tenha medo de compartilhar com profissionais que entendem como poder te Exatamente. ajudar melhor, né? É isso. É isso, doutora, obrigada, viu, pela Eu sua que agradeço. presença. Eu que Como é que agradeço. faz para te achar? Gente, quem é aqui do Rio de Janeiro, minha clínica fica no Universo Empresarial, na Barra da Tijuca. E meu Instagram é doutora.crispinheiro. Lá tem mais informações de trabalho, do que eu faço. Me sigam lá para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. É isso, obrigada, Cris. Obrigada a você. Obrigada. Muito bom. Aqui, ó, e você que está aí nos acompanhando pela Bem Mais TV, continua aí, porque nós temos muitos conteúdos legais para você. Vai no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. E é isso, gente. Mais um dia aqui com vocês no Viva Mais Leve.